Bem-vindos a mais essa edição do programa Ofício Saúde Mental. Você quer cuidar, então, da sua saúde mental? Se inscreva neste canal, acione o sininho para você não perder nada da nossa programação. Hoje nós temos aqui um diretor, ator e produtor, Tadeu Aguiar, que é o nosso convidado. Tadeu Aguiar é considerado um dos grandes diretores da atualidade, dono de uma trajetória profissional intensa, de crescimento constante na arte da dramaturgia. E hoje ele nos dá a honra de estar conversando aqui no Ofício Saúde Mental. Elencar todos os seus trabalhos seria algo longo para o tempo de um programa, mas vamos destacar o Mordomo Xavier, da novela Babilônia, uma novela que trouxe temas polêmicos, à telinha, como o amor entre duas mulheres maduras e o amor interracial. Vamos apontar também, na área de saúde mental, o Dr. Mourão, na história biográfica da grande Nise da Silveira, uma psiquiatra que revolucionou a psiquiatria no Brasil e que foi retratada no filme Nise, O Coração da Loucura. Finalizamos a trajetória de Tadeu Aguiar com trabalhos no teatro ao lado de nomes como Bibi Ferreira, Cleide Ácones, Jorge Doria, Raul Cortez, Natália Timber, entre outros grandes nomes da dramaturgia brasileira. E a idealização do projeto Teatro Jovem, que tem o apoio institucional da Unesco e já alcançou mais de 3.500 espectadores. Tadeu Aguiar, ribeirão pretano, meu conterrâneo, e que a vida nos reúne aqui em prol da promoção de saúde mental. Tadeu, seja muito bem-vindo ao programa Ofício Saúde Mental. É um prazer enorme, Paulo, e estou muito feliz, até por falar com alguém da minha cidade, que eu tenho o maior carinho, que é Ribeirão Preto. Só fazendo uma correção, não são 3.500 espectadores, são 3,5 milhões de espectadores. É mesmo, eu errei aqui na hora de ler os números. Tem 3,5 milhões de espectadores. Exatamente. Nós vamos estar conversando sobre esse projeto, que eu fiquei bastante curioso também para saber dele. Mas antes eu queria, nós vemos um histórico profissional, como o seu. Estávamos aqui antes da entrevista falando de quando eu o vi numa apresentação de teatro aqui em Ribeirão Preto. Então, é um recorte de toda a tua vida, E bate uma sensação de crescimento constante. Me fala um pouquinho como que você foi construindo essa carreira toda, Tadeu. Pois é, na verdade, eu comecei em Ribeirão Preto, no Teatro Amador, e tive um desejo enorme, desde pequenininho, de ser um artista. Aí eu tive a oportunidade, quando um ator de São Paulo foi dirigir um espetáculo aí chamado Jacques Lagoa, que me convidou para fazer uma peça que era uma produção do Moura Lacerda, da faculdade. E eu acabei fazendo essa peça, que era A Bruxinha que Era Boa, da Maria Clara Machado. E a partir daí eu falei, esse é o meu caminho. Prestei vestibular para a Universidade de São Paulo, para a Escola de Arte Dramática, passei e fui para São Paulo. Larguei tudo em Ribeirão Preto, meu pai tinha acabado de morrer. Meu pai foi um dos primeiros fotógrafos da cidade. Meu foto era ali na Avenida Saudade, era foto Aguiar. Tá. E aí fui para São Paulo e aí começou a minha carreira profissional. Logo depois que eu entrei na faculdade, fiquei um ano e pouquinho,
eu tive a oportunidade de fazer um teste para um espetáculo musical chamado Aí Vem o Dilúvio, que ficou muitos anos em cartaz, um teatro de 1.200 lugares, com 9 sessões por semana naquela época bacana. E logo em seguida houve uma mudança de elenco, eu que era do coro passei a ser um dos protagonistas da peça. E aí não parei mais. Esse ano eu faço 40 anos de profissão. Isso começou em 1981 e aí nesse tempo eu fiz mais de 50 peças de teatro, dirigi umas 15 peças e fiz muitos filmes, muitas novelas. Mas a minha vida é isso, minha vida é representar. Eu acho que esse é o grande sonho que se realiza dia a dia aqui comigo. Que maravilha, uma delícia ouvir isso. 40 anos de profissão, né? Dentro do seu trabalho, a gente vê assim muita coisa vinculada a questões diretamente ligadas à saúde mental, né? Eu não posso deixar de apontar a sua participação no filme Nise, O Coração da Loucura, que é um ícone no meio psicológico, no meio da saúde mental. Eu acho que, na verdade, que todo trabalho no teatro tem toda relação com a saúde mental, Sim. né? Tanto dos artistas quanto dos espectadores. Na verdade, quando a gente está em cena, a gente trabalha esses personagens a partir da loucura desses personagens, né? E a plateia também, à medida que ele se reconhece ou ele discute as suas ansiedades, os seus medos, as suas virtudes, né? Assistindo esses personagens, também trabalha a sua saúde mental. Eu acho que a arte, de um modo geral, ela é fundamental para a saúde mental, né? Porque ela trabalha esse seu lado interior, essas suas questões, essas suas dúvidas, esses seus medos, tudo isso é trabalhado através da arte, né? Isso fica muito claro com a Anísia da Silveira, que trabalhando no manicômio, onde as pessoas eram tratadas com eletrochoque, com lobotomia, ela começa a trabalhar com a arte, começa a provar que a arte salva, né? Vai numa linha junguiana e se comunicando, inclusive, com Jung, né? Na época. Exatamente. Tem cartas incríveis dele para ela, é muito legal. Como é que era o seu personagem nesse filme, doutor? Meu personagem era exatamente o oposto da Anísia da Silveira. Ele é um personagem que defendia a lobotomia, né? Que deixava, enfim, o paciente absolutamente sem nenhuma reação, sem nenhuma emoção, né? Então, era um personagem quase que nazista, né? Defendendo uma prática que, na verdade, hoje em dia nem se pensa em fazer isso. E também a eletroconvulsoterapia, que ele também usava, que hoje em dia é usada, né? Até fiz um espetáculo sobre isso, depois podemos falar sobre ele, que chama-se Quase Normal, uma peça que ganhou o Pulitzer nos Estados Unidos, que fala que naquele tempo, sem segurança nenhuma, porque não sabia quanto de voltagem se colocaria para poder ter segurança na vida de um paciente. Hoje não, hoje é uma coisa muito bem controlada através de programas de computadores, enfim. Mas eu acho que, enfim, que tanto no Anísia da Silveira quanto no Quase Normal, a gente tratou muito diretamente a questão da saúde mental, né? As outras peças todas que eu fiz, todas se relacionam com a saúde mental o tempo inteiro, né? Todas têm a ver com a saúde mental, né? Mas essas especificamente falaram sobre isso, né? Sim. No caso de Quase Normal, por exemplo, era uma peça que era a história de uma mãe que havia perdido um filho com 1 ano e pouco. Ela, a partir daí, tem um gatilho e desenvolve uma bipolaridade e ela tem um tratamento muito sério, né, através de medicamentos. Só que ela para de tomar esses medicamentos sem que a família saiba. Mas desde quando o menino morre até o menino completar 18 anos, ela convive com esse menino diariamente em casa. Ela coloca a lancheira para ele, ela leva ele na escola como se ele existisse. E a plateia não entende isso muito bem no começo, porque o menino está presente o tempo inteiro, o ator que faz o personagem, o morto, está presente o tempo inteiro. Ninguém dá muita bola para ele, porque, na verdade, a família é como uma família moderna americana, que todo mundo tem que sair correndo para trabalhar, então as pessoas não se falam muito. Até que, num determinado momento, o namorado da filha chega em casa, ela traz um bolo de aniversário, começa a cantar parabéns. Aí o menino pergunta: "Você não sabia que era aniversário de alguém?" Aí a irmã diz: "É do meu irmão." "Ah, você tem um irmão?" "Tenho." "E cadê ele?" "Ele morreu."
Então, a partir desse momento que a plateia descobre que o personagem que estava vivo na cabeça da mãe já tinha morrido há muitos anos. E aí é todo o desenvolvimento, toda a relação dela com esse menino e com a ciência, até que decidem fazer com ela o único tratamento, porque ela tenta o suicídio. O único tratamento seria a eletroconvulsoterapia, para ela esquecer uma determinada parte da história da vida dela e depois a família reconstruir a história da vida dela sem esse menino. Só que isso tudo é muito mais forte do que ela. Ela faz a eletroconvulsoterapia, se esquece da criança, mas se esquece de tudo. Se esquece do marido, da mãe, até que num determinado momento ela ouve uma caixinha de música e o filho volta. Porque aquilo era um sinal muito bem guardado na memória dela. Então, um espetáculo que ganhou todos os prêmios aqui no Rio e São Paulo. A Vanessa Gerbelli fazia essa mãe bipolar. Foi incrível. E o Nis da Silveira é isso, né? A gente trabalhar com a arte, e a gente sabe que trabalhando com a arte cura. Sem dúvida, ela toca de uma forma indireta e faz refletir, né? Exatamente. Provoca reflexão. Só para situar as pessoas que estão nos assistindo, o que é a lobotomia. A lobotomia é uma cirurgia que se fazia, não se pratica mais, como o Tadeu colocou, onde fazia uma incisão aqui, né, Tadeu, um lobo, lobotomia, porque pegava um lobo do cérebro e a pessoa ficava sem emoções. Eles faziam isso com um quebrador de gelo, na época. Um quebrador de gelo. Até tem uma cena que você está no trailer do filme, né, da Nise, em que ela cita alguma coisa de quebrador de gelo, né? Exatamente. E então era uma cirurgia, assim, um tratamento radicalíssimo e desumano. E a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, hoje, na época da Nise, eu não sei se nesse espetáculo que você estava dizendo também, eles amarravam a pessoa, colocava pano na boca, porque ela tendia a travar o maxilar. Isso até tem uma cena dessa no filme. Hoje é com anestesia, com controle de quanto vai o choque, digamos, é um tratamento mais humanizado, né? E mais seguro, né? E mais seguro. Mas eu fico imaginando essa peça que você disse, como foi... Essa peça você dirigiu, atuou? Eu dirigi. Essa peça eu vi em Nova York, acho que em 2010, mais ou menos, se não me lembro a data correta. Eu só sei que no final do primeiro ato, eu não consegui me levantar da cadeira. De tamanho impacto que essa peça causou em mim. E aí, aquela coisa do desejo se realizar, né? É uma peça muito difícil de se produzir. É uma peça da Broadway, quer dizer, era a minha primeira peça que eu ia realmente produzir e dirigir. E tudo deu certo, que eu acabei comprando os direitos da peça, que não foram baratos, mas tive que pedir empréstimo no banco, aquela coisa toda. Mas foi um sucesso muito grande e que me deu até um prestígio como diretor muito bom, porque é uma peça musical muito diferente das peças musicais que a gente costuma ver atualmente, né? Eu sempre procuro nas peças musicais, adoro ver peças de entretenimento, adoro ver A Noviça Rebelde, adoro ver o Peter Pan, adoro ver a Cinderela, mas não é aquilo que eu gostaria de fazer como artista. Tanto é que essa peça que eu estou dirigindo agora, que é um grande sucesso também, que é A Cor Púrpura, é uma peça que fala sobre racismo, que fala sobre feminicídio, que fala sobre empoderamento feminino. Então, eu sempre procuro temas que deixam em aberto para o espectador poder comer a pizza depois da peça, mas que ele possa realmente discutir o tema que foi apresentado durante o espetáculo. Existe um princípio, Tadeu, entre as várias abordagens de psicologia, eu sigo a linha cognitivo-construtivista, né? E ela é baseada num conceito desenvolvido por Maturana, um chileno, que é o conceito da autopoiesis, que diz que tudo que existe de vivo, todo sistema vivo, ele tende a uma organização. Então ele vai, se organiza e chega a um estado de equilíbrio. Porém, quando algo mexe com esse equilíbrio, ele perde essa estabilidade, essa harmonia,
e tende a se reequilibrar, porém, no estágio superior. Então, eu vejo que a arte, e em especial peças como essas, que são polêmicas, que mexem com questões ideológicas, você falou sair comer a pizza depois do espetáculo. Quer dizer, o teatro, ali, a mensagem que vocês passaram desequilibrou. Você ficou, ao ver essa peça nos Estados Unidos, você estava dizendo, não conseguia levantar a poltrona. Tá o estado de desequilíbrio que foi criado. E aí você tende a um reequilíbrio no estágio superior e isso, a mente, né, vai se reorganizando. Você percebe isso na tua atuação do teu público? Como que você vê isso? Eu percebo claramente em mim, né, porque estou muito próximo de mim. Então, eu percebo esse meu crescimento, essas minhas questões ficam mais sutis, né, ficam mais próximas de eu entender como eu devo transformá-las. Mas eu também percebo no espectador. Numa dessas apresentações, tivemos muitas reações a essa peça, né? Pessoas que saíam gritando do teatro, achando que aquilo não era musical, mas é porque, de alguma forma, aquela peça mexeu profundamente com aquela pessoa, para ela Sim. sair daquela... ter uma atitude tão agressiva, às vezes, né? Porque a pessoa geralmente não gosta da peça, se levanta e sai. Uhum. Mas você sair da peça gritando é que alguma coisa muito profunda tocou naquele espectador. Mas num dia nós tivemos uma apresentação em que houve um grito no meio do espetáculo, muito grande, um grito lancinante. E aí a gente pensou em parar a peça, mas não paramos, o grito parou, a gente continuou. No final do espetáculo, a pessoa que gritou não conseguia sair da plateia. Ela ficou lá chorando, e ela não sabia de que se tratava a peça, não sabia qual era o tema do espetáculo, ela achou que era realmente só um musical, e ficamos lá conversando com ela. Aí ela disse assim no final: desculpa eu ter feito aquilo, eu não sabia como foi uma reação tão dolorosa em mim, porque o meu irmão era bipolar e há uma semana ele se suicidou. E aí essa peça traz para mim agora a possibilidade de reanalisar toda a trajetória do meu irmão e da sua doença, né? Às vezes as pessoas acham que falar bipolaridade, a gente acha que aquela pessoa bipolar, que é uma coisa muito muito rasa e pequena, Tem mas é hora de que uma tá seriedade. rindo, outra hora tá triste. Então, aquela pessoa bipolar. A bipolaridade é uma coisa muito séria, Sim. né? Precisa de um tratamento profundo, né? Através da psicologia, através da psiquiatria. Então, eu acho que esses temas eles conseguem realmente transformar tanto os artistas que estão fazendo o espetáculo, quanto o espectador que está vivenciando aquela história. Foi muito bom. O espetáculo ganhou o melhor espetáculo do ano no Rio e São Paulo. Eu ganhei a diretora, a Vanessa Gerber ganhou todas as melhor atriz de todos os prêmios. E eu acho que isso também houve um reconhecimento não só do público, mas da crítica da importância do espetáculo. A ponto de fazer isso, olha, e como que vocês, atores, diretor, conversando com ela, como é que vocês se sentiram? A gente ficou muito tocado, enfim, e muito sentindo a dor do outro. Porque quando a gente trabalha num processo de um espetáculo tão complexo, não tão complexo artisticamente, mas complexo Sim. emocionalmente, né? Nós fomos participar muitas vezes de algumas palestras com o Dr. Fábio Barbirato, que é um psicólogo e psiquiatra de jovens aqui no Rio. A gente foi participar na Santa Casa de Misericórdia, onde ele trabalha, de várias e várias palestras sobre isso. Então, nós tínhamos naquele momento, eu nem lembro de todas as coisas, mas nós tínhamos naquele momento um conhecimento profundo do tratamento e da personalidade de um bipolar, quase esquizofrênico. Então, a gente estudou muito isso lá com eles, a gente foi bem preparado e a gente sabia, não sentia a dor, mas imaginávamos como era a dor de quem sentia aquela dor. Sim. Então, isso nos ajudou muito a criar esses personagens, para o que esse personagem também, qual é a sua relação dele com ele mesmo e dele com a família. O que a família também passa quando está com um paciente assim, né? O que esses pais, esses filhos sofriam com uma mãe bipolar, né? Então, a gente tratava dos dois lados, né?
E o pai recusava esse menino, porque, na verdade, esse menino era a discórdia da família. Ele tornava aquela família sem harmonia, né? E é bonito que, no final da peça, o pai se reencontra com esse menino, claro que de uma maneira não real, né? Mas ele se encontra com esse filho, abraça esse filho e fala: agora eu entendi tudo, e agora eu vou seguir minha vida e vou encontrar uma determinada luz no meu caminho. A peça é muito bonita, é muito linda mesmo. Maravilhosa. A gente pensa até em montar de novo. Por favor. Me passou aqui um filme dos pacientes bipolares que já atendi, alguns mais emblemáticos, né? Outros. É um processo de dor muito grande, realmente, para a pessoa e para a família. Essa alternância entre os períodos de depressão profunda, períodos de mania, que não é assim no mesmo dia, a não ser casos extremos, né? Os chamados ciclotímicos. Mas é aquele processo, assim, ora a pessoa está se sentindo dona do mundo e depois ela entra num processo de depressão que ela não consegue sair da cama. Tem uma cena muito incrível na peça, porque como ela conversa com esse filho o tempo todo, claro que ela conversa, na verdade, com a cabeça dela, né? Sim. O filho diz para ela: para de tomar remédios. Ela fala assim: você acha que eu devo parar? Eu disse: claro que deve. Aí ela pega e joga todos os remédios na privada, né? E aí que começam a acontecer todas as crises mais severas, né? Os moderadores de humor. Agora eu vou me reestruturar de saber da história e eu desequilibrei aqui. A autopoiesis está começando a retomar. Que bom, né? Veja, uma coisa que me chamou a atenção é esse teatro jovem, né, com 3,5 milhões, apoio institucional da Unesco. Fala um pouco desse projeto, Tadeu. O que aconteceu foi o seguinte: o projeto tem quase 25 anos. Eu fazia uma peça com o Rogério Freud chamada O Grito dos Anjos, uma peça americana, e a gente viajava o Brasil inteiro e só via muitos velhinhos na plateia, caras maduros, mulheres maduras a partir de 40, 50 anos. E não vimos jovens. E aí começamos a pensar que precisaríamos fazer um espetáculo, um projeto que despertasse nesse jovem a vontade de ir no teatro e discutir sobre aquilo que ele tivesse visto. Não só de uma maneira linear, né? A gente queria que ele visse a multidisciplinaridade que existe no espetáculo teatral. Que nada daquilo é feito com um único olhar, né? Por exemplo, se você vai fazer um cenário, aí você tem que saber. O cara que assiste o espetáculo fala assim: puxa, será que o cenário é de madeira? Se for de madeira, será que foi cortada numa floresta que foi permitido cortar a árvore? Será que a luz que luz é essa? Qual é o sentido? Qual é o significado da luz? A roupa, por que ela é vermelha e não azul? Porque ela tem um sentido. Então a gente começou a fazer espetáculos teatrais para adolescentes com debates no final do espetáculo para tentar mostrar para eles que a gente tem que ter um olhar sobre o todo e não especificamente se ater à história do espetáculo, que tudo tem um símbolo, né? E aí foi que a gente fez esse projeto. Ele já está no 25º ano. Não fizemos ano passado nem esse ano por esses motivos, mas ele abre a possibilidade de discutir com esses garotos a leitura que ele tem que ter de um espetáculo teatral ou de qualquer obra de arte que ele veja. E no nosso caso o teatro, mas a gente fala que você tem que ter um olhar maior, não é um olhar simplesmente para aquele texto ou para aquela encenação. Tem que ver que a roupa tem um sentido, que a música tem um sentido, que a luz tem um sentido, que o cenário tem um sentido. E isso, quando a gente vai assistir um espetáculo de teatro, a gente tem que perceber esses códigos. Então, eu acho que isso é importante para o adolescente, para a criação de uma cabeça pensante, né? E uma cabeça que possa transformar o seu meio. E esse apoio da Unesco, como que ele... É somente um apoio institucional. Ele não tem verba da Unesco. Na verdade, a Unesco viu o projeto, uma peça chamada Poeira de Estrelas, que falava de 2 jovens que precisavam de doação de órgãos, e ela achou que o projeto ela viu 2 ou 3 peças e achou que o projeto podia ser indicado por eles pela seriedade do projeto. Então, tendo a chancela da Unesco, também é mais fácil da gente convencer não só os atores, não só os alunos,
mas aos professores, que também é uma tarefa muito difícil convencer professor a levar teatro para a escola. Às vezes o professor de física acha que teatro não é importante para ele. Mas aí a gente tenta mostrar que a física está no teatro também. A gente tenta mostrar que a matemática está no teatro. Quando o Fernando Pessoa, por exemplo, tem um poema dele que diz assim, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. Isso tudo é conceito matemático. Uhum. Então, a gente tem que mostrar para o professor que ele pode dar uma aula de matemática usando o Fernando Pessoa. Então, essa é a função do nosso projeto. Que lindo, muito bom isso, que Você tem que leva, né? conectar as coisas, né? Leva, mostra que não ter uma visão pontual, né, e restrita das coisas, é importante para o desenvolvimento da pessoa. O que é essa vivência toda do teatro? Você disse que o bichinho do teatro, a abelhinha do teatro te picou e você voou para São Paulo. O que Eu isso acho, contribuiu para a sua saúde mental? na verdade, assim, todo artista também é um pouco louco, né? O que a gente, na verdade, é ter a noção dessa loucura e saber como indicá-la, encaminhá-la para uma sanidade, Sim. né? Então, acho que todos nós somos loucos, né? Todas as pessoas não são tão sãs o tempo inteiro. Mas eu acho que a arte me ajudou a equilibrar a minha loucura, né? E cada vez mais eu compreendo melhor isso. À medida em que eu vou ficando mais maduro, né? Estou ficando mais velho, tenho mais de 60 anos. Então, à medida em que eu vou ficando mais maduro, eu vou entendendo o equilíbrio da loucura. Eu acho que a gente precisa ser louco, senão a gente não caminha, Não. né? Então, mas eu acho que a loucura ela tem que estar alinhada com a sanidade, né? Ela tem que estar alinhada com o seu desejo de realizar de uma maneira feliz, né? Você não pode ser louco e infeliz. Então, eu acho que isso que acontece comigo como artista. Eu sempre, na verdade, sempre, se você vir todos os projetos que eu estou envolvidos, eles têm sempre algo importante a dizer. Nunca é simplesmente uma comedinha ou um musical que não tenha um subtexto muito importante. Eu acho que a função da arte é essa, é chacoalhar, é dar um soco na sua cara, ou no seu estômago, né? Acordar você. Uhum. Eu tenho aqui atrás de mim um trabalho do André Costa, é um Lindo, artista estava vendo. plástico. É um artista plástico aqui de Ribeirão Preto e ele tem obras por vários lugares do mundo, né? E ele é um dos apoiadores do programa. Então esse é o nosso cenário fixo aqui. Isso, É assim, muito lindo, muito lindo. ele tá, deixa eu Eu, até virar aqui um pouquinho para você conseguir ver melhor. eu acho que ele pegou, eu acho que ele ilustrou minha cabeça. vou, te, vou lhe mandar uma foto para você Tá ótimo. ver melhor a quantidade de detalhes. Ele está aqui dentro do meu consultório, entre a minha poltrona e a poltrona do paciente. Então, Dá para fazer uma viagem. dá para fazer uma boa viagem do universo da mente humana. É E a isso expandir, né? é o nosso trabalho, né? Como você disse, bem definiu, somos todos loucos e temos que colocar essa loucura a nosso serviço, né? A serviço de uma qualidade de vida. Afinal, a diversidade está aí e grandes oportunidades de conseguirmos qualidade de vida. Tadeu, disso tudo que a gente conversou aqui, o que você sugeriria para as pessoas? Porque a gente está aí entrando no problema, né? Discutimos um pouquinho o problema. O que você sugere para as pessoas para que a gente tenha mais saúde? Eu acho que eu acho que a arte é importante para isso, né? Eu acho que quando você para e analisa esse quadro que está atrás de você, você trabalha alguma coisa no seu cérebro que vai fazer você ter consciência de outras coisas mais, né? Se você para analisar, não só para ver, que quadro bonitinho. Então, se você viajar nessa história toda, na sua própria viagem, não na viagem do artista que executou essa obra, você consegue também, eu acho que equalizar e transformar isso numa coisa equilibrada. Eu acho que a arte salva.
Eu acho que, evidentemente, a gente precisa ter acompanhamento também com os nossos queridos terapeutas, né? Que eu acho que também tem uma visão externa importante daquilo que a gente precisa conhecer, por isso que se faz terapia. Eu fiz terapia durante muitos anos, dos anos 18 anos. Eu acho que tenho que voltar, porque estou começando a ficar muito triste de novo, a partir de tudo que está acontecendo. E eu acho que sempre o terapeuta te ajuda a te colocar num caminho, num caminho seu, dentro de você, né? Não é um caminho externo, é um caminho interno. Então, e eu acho que tem que esperar o tempo passar. Eu acho que o tempo do amor tá para chegar. Vamos de um polo ao outro, como dizem vários filósofos e sociólogos. Muito bom, Tadeu. Novos projetos, contatos, o que você gostaria de estar deixando aí? Tem algumas coisas que eu tenho acompanhado pelo Instagram, de projetos que você está desenvolvendo? Então, eu tenho algumas peças que estávamos produzindo e dirigindo, foram interrompidos pela pandemia. Então, eu estou dirigindo uma peça do Eduardo Bacher, chamada Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito, que é uma peça muito boa para a gente discutir no futuro sobre psiquiatria, sobre psicologia. O título é sugestivo. É uma peça muito boa, muito boa. Quem faz a peça que eu estou dirigindo é a Vera Fischer, o Mohamed Rafouchi e a Larissa Maciel. Também estou dirigindo uma peça muito bacana, escrita pelo Cláudio Tovar, com a Lucinha Lins, a Bárbara Bruno, a Nádia Nardini e a Valéria. Lembra da Valéria Travesti? Ela é uma atriz incrível e também está na peça. Nós compramos os direitos de três peças. Uma, eu não posso dizer o nome ainda, porque se eu disser vai ser um montão de gente me ligando por cada peça, que é um grande musical, mas outra, eu comprei os direitos de uma peça que virou um filme agora da Netflix, chamada, em inglês chama American Son, uma peça que fala muito sobre preconceito, preconceito racial, e uma outra peça que fala sobre preconceito sexual, que é Os Rapazes da Banda. Uma peça dos anos 60 dos Estados Unidos, completou esse ano 50 anos, dos anos 70. No Brasil, completou também 50 anos, porque foi produzido logo em seguida, depois da Broadway, e foi um texto que deu a abertura para a revolta de Stonewall. Porque foi a primeira vez que se viu um gay verdadeiramente no palco, sem ser ridicularizado por ser efeminado ou não. Então, é uma peça muito bacana, está no Netflix também, se vocês quiserem assistir, chama Os Rapazes da Banda, The Boys in the Band. E por enquanto é isso. Eu tenho um musical que eu vou dirigir, a Cor Púrpura, se Deus quiser, vai voltar, porque a gente estava parado por causa da pandemia, que é um espetáculo muito bonito, mas é muito grande, com orquestra, tudo, são quase 50 pessoas. E o meu Instagram, se eu não parar, é @Tadeu Aguiar Oficial. Porque tem um outro Tadeu Aguiar que é padeiro, que é maravilhoso. Eu me comunico com ele e faz cada coisa gostosa pra caramba. Maravilha. Bom, Tadeu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vindo a Ribeirão, vamos nos encontrar e... Tomar um chopp no Pinguim. Sem dúvida nenhuma, né? Ali do lado do Pedro II, óbvio. Quero agradecer Obrigado você muito. pelo convite. E foi fantástico. E você, obrigado por ter assistido esse programa, por ter acessado o nosso canal sobre saúde mental. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva e acione o lembrete. Tem muito mais coisa por aí. Temos lá Bastidores Intelectuais de um Psicoterapeuta. Temos aqui no canal o Ofício Saúde Mental e o Plantão Ofício Saúde Mental. Tudo levando a reflexões de uma melhor saúde mental de todo mundo. Muito obrigado. Até o próximo programa.